Fala pessoal, meu nome é Bruno Monteiro e no vídeo de hoje eu não ouvi, eu não escutei, não dei ouvidos mesmo. Vamos falar sobre a causa e efeito sobre não estudar o idioma. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho e é isso aí. Ah, cara de coxa! Fala pessoal desse canal, tudo bom? Bom, realmente eu não dei ouvido, eu não escutei e realmente faz muita falta, que é o idioma, o italiano. Bom, como vocês sabem do vídeo anterior, meu nome é Bruno, estou na Itália há 40 dias, mais ou menos, esse tempo vai crescendo, né? E sim, quando eu estava no Brasil, que eu decidi vir para a Itália, há 2 anos atrás, comecei a pesquisar vários vídeos, de diversos canais, canais grandes, canais menores, e era unânime. Todo mundo falava, estudo o italiano te abre portas. E eu, como do jeito que sou, falei, bom, não deve ser tão difícil assim, italiano nem é tão difícil, é muito próximo ao português, a gente tem aquela visão da novela Terra Nostra, né? Que todo italiano vai falar assim, ma que cosa, não, e que você acha que vai ser assim o tempo todo, e não é assim. O italiano é um idioma complexo, sim, tem suas dificuldades, acontece sim de ter uma frase que eu não entendo nada, e fico ali pensando o que que estão falando comigo. Então, chegando aqui na Itália, percebo que não é tão fácil assim. Sim, muitas das vezes dá para entender 50%, 60%, 70% do que a pessoa está tentando te dizer. Mas existe uma diferença entre entender e falar. Eu entendo 50%, 60%, 70% e não consigo falar 2%, tirando um buongiorno, tchau. Io non parlo bene italiano. Não progride, a conversação não progride, tá? No Brasil, eu baixei um aplicativo daqueles de estudos, baixei a versão até premium e fui estudando de qualquer forma. Minha esposa Juliana já estudou mais, muito mais aplicada do que eu, e também está tendo dificuldades aqui. A gente fez um curso intensivo de 1 mês e pouquinho, mas ainda não entrou na cabeça, isso no Brasil, tá? E aqui a gente está se deparando com algumas coisas, tá? Então, assim, o idioma é realmente muito importante, é muito importante que você estude no Brasil o máximo que puder, tá? Quando eu digo o máximo, é o máximo mesmo, se dedique, assista muita série, assista muita televisão, que isso ajuda bastante, para que isso vá abrindo o seu ouvido, que você vai escutando, porque realmente, agora quando a gente está aqui, muitas das vezes a conversa de um ou de outro você já começa a entender, mas isso não quer dizer que você fale, tá? Então a gente chega aqui na Itália e fala, pô, não é tão fácil assim, a gente já percebe isso na primeira semana, né? Que eu vou conversar, por exemplo, com o filho da dona da casa, e começa, eu queria cortar a grama da frente da minha casa e não conseguia ter um diálogo com ele claro, para explicar, para conversar, então fica aquele meio índio. Usa-se sim o Google Tradutor, isso facilita muito, tá? Mas é primordial que você tenha um nível de conversação mínimo aí para conseguir sim se virar e trabalhar, tá? Eu tive uma experiência de vamos dizer assim, um bico que eu fui fazer na construção civil, e era engraçado que o pessoal pedia para eu pegar um saco de cimento, pedia para eu pegar tal coisa, e eu não sabia nem o nome básico das coisas, e a pessoa, o dono da obra, ficava muito irritado com essa situação, tá? O italiano, de forma geral, pelo menos a minha experiência, da minha esposa, né, do que a gente tem vivido, o italiano, ele não é tão áspero assim como dizem, o italiano é ruim, o italiano te maltrata. Não, pelo menos na nossa percepção do que a gente teve até agora,
Se você fala um pouquinho, fala que você não fala bem italiano, ele tenta te ajudar, sim, tá? Outra coisa também que se fala muito na internet, fala assim, o italiano não fala inglês. Boa parte dos italianos não fala inglês. Bom, na nossa faixa etária de idade, eu tenho 35 anos, com as pessoas que eu convivo, a grande maioria sim fala inglês, tá? Um exemplo, eu vou dar aqui diversos exemplos, tá? Fui à pizzaria para comprar uma pizza. Ao entrar na pizzaria, ele já percebe que eu não sou italiano e já começa a falar comigo em inglês. E eu não falo inglês. Então, chegando ali, ele já começa a falar comigo em inglês e eu falo que eu não falo inglês, que ele poderia falar um italiano que eu entendo um pouco, mas que eu não falo. E aí ele é super simpático, me dá o cardápio, eu peço a pizza e foi super simpático comigo. Tá? Isso já aconteceu, a gente comprando, por exemplo, o ticket de ônibus, a gente vai num tabaquino aqui próximo, eu peço o bilhete do ponto onde eu estou até onde eu vou, falo que é andato e ritorno, né, que é ida e volta, e eles sempre me atendem super bem, tá? Sempre me atendem super bem, me tratam normal e até agora não tivemos nenhum tipo de discriminação. Sim, o italiano é bem diferente do brasileiro, a gente está acostumado, eu sou de São Paulo, e lá em São Paulo todo mundo é bem receptivo, tem pessoas do Brasil inteiro, né? Mas também já morei em Santa Catarina, onde o pessoal, morei em Florianópolis, né? Onde o pessoal é mais frio, onde o pessoal não tem sim, é lógico, uma amizade, tudo e tal, mas bem diferente de São Paulo. Minha mãe, por exemplo, é pernambucana, onde no Brasil mesmo, nossa, vai na casa dos meus tios, todo mundo te abraça, conversa com você. Então, no próprio Brasil já tem uma diferença em relação a isso, tá? Na Itália, sim, eles são mais fechados, eles não são assim tão expansivos igual a gente brasileiro. Mas eles não são mal educados, essa questão, essa visão que vai te maltratar, vai te tratar mal, muitas vezes eu já vi alguns vídeos, a pessoa colocando medo no brasileiro, pelo menos na região que eu estou, não conheço toda a Itália ainda, mas na região que eu estou não é assim, tá? Então na Itália, de tudo que a gente viveu, em boa parte dos lugares eles falam sim inglês, tá? A Itália é um país muito visitado por turista. Então a língua que une todos os povos acaba sendo o inglês, né? Então, exemplo, meu filho está na primeira série, ele tem 6 anos, está na primeira série, ele já tem italiano e inglês da primeira série. A gente tem alguns amigos aqui na Itália já, e tem uma menina de 9 anos que já está, vamos dizer, quase alfabetizada em italiano e inglês. Então é muito diferente, tá? É muito diferente essa questão do idioma. O pessoal não dá valor, e vou te dizer por mim, e todos os outros canais falavam sobre dar importância pro italiano, e eu acho que esses canais já falavam por entender que eles também não deram valor antes de vir, tá? Pode parecer que é mais um vídeo igual a todos os demais, mas sim, é muito importante. É muito importante que a forma que você vai estudar, que cada pessoa tem um jeito. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar em livro, focado em gramática. Minha esposa já gosta, ela já é uma pessoa que fala assim, você não sei o tempo verbal, ela fica incomodada com isso. Eu não. Cada pessoa tem um jeito, tá? Eu já sou mais comunicativo, gosto de conversar. Você é mais comunicativo? Gosta de conversar? Então vai ouvir um podcast, vai ouvir alguma coisa em italiano, para te ajudar, para você realmente ter esse contato, tá? E a pessoa que vai migrar, precisa entender, que dificuldades elas vão existir. Não existe um cenário perfeito, existem os melhores cenários, óbvio. Se falasse italiano, no caso eu ou minha esposa falasse italiano fluente, falasse um inglês fluente, tudo seria muito mais fácil, fato. Mas na dificuldade a gente também tem que ter a superação, a gente tem que sim se esforçar,
não pode ter medo. Eu não tenho medo de falar errado, eu até brinco com a minha esposa, eu falo, olha, não tenho vergonha disso. Eu sou brasileiro, eu não sei italiano, eu não sei inglês, infelizmente. Estudei por um bom tempo em escola pública, não tive a oportunidade, tive sim algumas vezes sim a oportunidade de estudar, mas não tive aquela questão de falar, não, vou levar isso a sério. Isso eu deixo até para quem é jovem, falar, cara, você não leva o inglês tão a sério porque você não entende a necessidade do inglês, tá? E, bom, pessoal, é isso. Eu agradeço a vocês, deixa um like, se inscreve no canal. A gente pretende melhorando o canal conforme a gente vai ganhando experiência, vai ganhando intimidade com vocês, com a câmera, com toda a situação, tá? Não sou um youtuber profissional, nunca fiz isso, esse é o segundo vídeo do canal, nunca fiquei gravando nada, nem palestrando sobre isso. Sou uma pessoa que gosta assim de conversar, de socializar com as pessoas, e estou aqui gravando para vocês para ver realmente o que eu vi por aí, né? O que vi por aí. Então, nessa jornada de Itália, desci em Lisboa, fui para Paris, a gente foi na Disney de Paris, depois a gente vai falar sobre isso, né? Vamos falar sim sobre italiano, tentar aí conversar com algum italiano nesse canal para vocês verem que existem diferenças, tá? Vamos falar também, por exemplo, a gente vai numa igreja aqui, como que funciona, se o culto é uma igreja evangélica, se o culto é em português, se é em italiano, tá? Então a gente vai falar também sobre isso, como que está sendo, como que as pessoas estão recebendo, brasileiros que estão encontrando nessa jornada, né? Tem bastante brasileiro que a gente conheceu já, né? Bastante mesmo, pessoal. Estou até assustado a quantidade de brasileiro que a gente já encontrou, que já fizemos amizade, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, agradeço a vocês. Deixa um like, inscreva no canal, curte aí, comenta, compartilha e deixa sugestão, deixa comentários positivos e negativos, como eu sempre falo, não sendo ofensivos, obviamente, tá? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Abraço, tchau, tchau!